Meus queridos e amados irmãos, ovelhas que o Senhor Jesus comprou com o seu próprio sangue, eu vos saúdo com a graça e a paz que vem da parte dele. Amados, abrimos as nossas Bíblias em Atos, capítulo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26. Temos exposto esse livro das Sagradas Escrituras de forma corrente, quando temos a oportunidade à noite. Chegamos a esse capítulo onde é mais uma narrativa da história do apóstolo Paulo. Ele é uma unidade, então por isso nós iremos lê-lo todo e pregá-lo todo, porém não se espantem. Há muitas informações aqui que nós já vimos nas exposições anteriores. Então, nós veremos algo interessante. Por que, então, elas se repetem? Uma vez que elas já foram mencionadas no livro de Atos. Acompanhe a leitura, Atos 26, verso 1. Assim está escrito. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus,
a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que o Cristo deveria padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria luz aos gentios, luz ao povo e aos gentios. Dizendo ele essas coisas em sua defesa, Festo interrompeu em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhes é oculta, porquanto nada se passou em lugar escondido, em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: Assim Deus me permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. A essa altura levantou-se o rei, também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E, havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: Este homem nada tem feito passível de morte e de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: Este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Amém. Vamos mais uma vez orar, pedir que Deus nos abençoe nesta hora. Maravilhoso Deus, nós te invocamos mais uma vez neste culto. Ó Deus, nós te rogamos por aquelas autoridades. Esse texto que lemos fala de autoridades. Te rogamos pelas autoridades que o Senhor instituiu sobre nós, nestes dias que vivemos, ó Deus, aqui em nosso país, em nosso estado e também aqui na cidade. Senhor, tem misericórdia, porque governar um país continental como este não é fácil. Um estado enorme como o estado de Amazonas também não é fácil. E também esta cidade tão grande. Não é fácil, ó Deus. Rogamos para que o Senhor dê sabedoria àqueles que nos governam, zelo. Dê a eles, ó Deus, temor do Senhor, sabendo que nos altos céus há um trono, onde um rei, o rei do universo, governa. E é esse mesmo rei quem dá autoridade a eles. Senhor, converte seus corações. Pedimos que o Senhor não permita que eles vivam como se fossem Deus, usando do poder que têm para os seus benefícios próprios, fazendo o povo perecer, fazendo a violência crescer, a criminalidade aumentar, roubando do povo. Ó Senhor, tem misericórdia desta nação, num estado tão rico, mas que vemos também tanta imoralidade, tanta injustiça, tanto roubo. Senhor, nós, o teu povo, estamos aqui. E nós pedimos que o Senhor tenha compaixão deste país. Senhor, não permita que as coisas continuem como estão. Cada dia que passa, se torna cada vez mais hostil, mais difícil viver o evangelho neste país. Mais arriscado instruir os filhos nos teus caminhos.
Ó Deus, dá graça ao teu povo, para que vivamos não nos entregando à ansiedade, confiando em ti, mas também vivamos com sabedoria, vivamos, ó Deus, com prudência. Senhor, também oramos para que o Senhor nos abençoe nesta hora da proclamação da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, mais uma vez neste domingo. Ah, Senhor, como precisamos ouvir de Cristo Jesus. Fala-nos dele. Ensina-nos a Tua palavra. Edifica o Teu povo que aqui está, que veio te cultuar, Senhor. Usa o pregador que o Senhor escolheu. Mas, sobretudo, Senhor, também pedimos para que fortaleças os nossos corações e salves aqueles que aqui estão sem Jesus Cristo. Ó Senhor, que a Tua luz brilhe nos seus corações. Em nome de Jesus oramos. Amém. Quando nós vamos contar uma história, nós temos um objetivo com ela, na verdade. E a depender, nós não temos apenas um conteúdo a transmiti-la, mas nós também usamos uma forma para transmiti-la. Por exemplo, quando nós vamos contar uma história para as crianças, se essa história já foi contada antes, nós arranjamos uma forma de preservar o conteúdo. Algumas informações elas não continuam na história, ela toma uma roupagem diferente, e então nós falamos na linguagem das crianças, coisas que interessam a elas, coisas que empolgam elas, para que elas então prestem atenção. E elas consigam ficar com a mesma lição que os adultos conseguem tirar da mesma história. Quando nós vamos contar algo a alguém, nós temos um objetivo com aquilo que nós estamos fazendo. Nós queremos, geralmente as histórias, quando nós contamos, sempre elas seguem um certo padrão, elas partem de um estado em que as coisas estavam mais ou menos bem, e então algo acontece, vem o problema, e depois algo faz com que esse problema seja resolvido. Geralmente é assim que funcionam as histórias. Nós estamos diante de uma história. Mais uma vez, pela terceira vez, Lucas, o evangelista inspirado pelo apóstolo Paulo, ele aqui está narrando a história da vida do apóstolo Paulo. Ora, por que Lucas faz isso pela terceira vez? Será se não teriam outras coisas para serem registradas? É certo, muitas coisas aconteceram que não estão registradas. Mas, meus irmãos, se o Espírito Santo guiou o evangelista Lucas a registrar mais uma vez essa história, há algo novo para que nós aprendamos nesse texto. E nós, então, queremos observar essas coisas que são ditas aqui pelo apóstolo Paulo, aliás, pelo evangelista Lucas. Nós queremos olhar para esse texto e entendê-lo melhor. Entender o que Lucas aqui retira da história, porque há alguns elementos que ele não coloca, como, por exemplo, Ananias. Quando Paulo fala da sua história, Lucas, registrando aqui, ele não fala de Ananias, uma peça importante na história de Paulo. Não sabemos se o próprio Paulo não falou esse detalhe, ou se Lucas ele não quis registrar, obviamente guiado pelo Espírito Santo. O fato é que Ananias não está na história. Paulo traz aqui, meus irmãos, um testemunho. Mais uma vez, Paulo está testemunhando. Mais uma vez, Paulo, quando se defende, ele testemunha. E mais uma vez, nós vemos um efeito desse testemunho. São esses dois pontos que temos aqui. Em primeiro lugar, o testemunho de Paulo, e essa é a maior parte do texto, do verso 1 a 23. E em segundo lugar, o efeito do testemunho de Paulo, no verso 24 ao verso 32, o que Lucas quer nos fazer entender, mais uma vez contando essa história. Se nós pudéssemos aqui reunir numa frase, um tema desse sermão poderia ser: Paulo cumpre as profecias, testemunhando luz aos cegos, libertação aos presos e perdão aos pecadores. Paulo cumpre as profecias, testemunhando luz
aos cegos, prisão, libertação aos presos e perdão aos pecadores. É a terceira vez, como já disse, que Lucas registra esse texto. A primeira foi lá em Atos 9, quando aconteceu de fato tudo, Paulo indo para a estrada de Damasco. A segunda lá em Atos 22, e essa é a terceira. Paulo, então, aqui segue um modus operandi, ou seja, ele segue um procedimento dos discursos daquela época. Ele começa com o exórdio, ou seja, com uma introdução, né? E o verso 1 também aqui nos ajuda nessa introdução. Então vemos essa introdução de Paulo, que era uma parte em que o orador ele usava para atrair a atenção daquele que estava ouvindo. Em segundo lugar, ele conta uma história, ele narra uma história, e a intenção de narrar essa história é exatamente dirigir o ouvinte para o ponto em que ele quer aqui defender. Em terceiro lugar, ele então ele confirma aquilo que ele já vem defendendo. Isso está nos versos 19 e 20. Em quarto lugar, ele então refuta a ideia que estava sendo colocada contra ele, no verso 21. E no final, verso 22 e 23, ele conclui. Aqui é uma conclusão da sua fala. Nós iremos ver cada parte. Paulo aqui então começa com o seu testemunho. Paulo, ele é um grande orador. Ele aprendeu essas coisas. Mas a sua oratória, as suas palavras não são palavras vazias. Paulo está preso aqui. Mas a sua mente está trabalhando aqui premeditadamente, com as palavras bem escolhidas, porque ele tem em mente o chamado que Cristo deu a ele: testemunhar. Testemunhar. Esse é o primeiro ponto, o testemunho de Paulo. Nessa introdução, então, irmão, diz o texto, verso 1, a seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos. Meus irmãos, é interessante observar aqui que aqui não há o tribunal não está funcionando oficialmente. Vocês devem lembrar, vocês que têm acompanhado a exposição, que Paulo apelou para César. Então, tendo feito isso, agora, por assim dizer, o processo de Paulo vai correr lá em Roma, junto a Nero. Você sabe muito bem como funcionam essas coisas. Nós vemos isso no nosso país. Você dá entrada na aposentadoria, recebe um valor, e então aquele valor não é o valor justo, ele tramita ali no local onde você está, mas depois ele vai lá para Brasília e passa anos e está na mão de fulano e de ciclano, e enfim, depois ele é assinado e depois ele volta, mas ainda não sai a resposta. Enfim, o processo de Paulo agora já está para ser enviado para Nero. Mas o que Paulo está fazendo aqui, afinal de contas? Aqui há uma oportunidade de Agripa ouvi-lo e também de Paulo testemunhar. É por isso que ele fala aqui. E ele estende a mão, não pedindo silêncio, mas para cumprimentar. Afinal de contas, ali há autoridades naquela cidade. Então, aqui são as palavras de introdução que Paulo traz aqui. Essa introdução que Paulo traz. O texto nos leva a essa introdução. E nessas palavras de Paulo, ele começa aqui no verso 2, tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Você percebeu o que acabamos de ler? Paulo diz, tenho-me por feliz. Como alguém pode estar feliz estando preso? Mais do que isso. Paulo não está cumprindo uma pena por algum crime que ele fez. Ainda assim, seria um momento triste, não é verdade? Mas é muito mais do que isso. Paulo já vem sendo cozinhado, por assim dizer, por essas autoridades. Já passou 2 anos em Cesareia. Antes mesmo disso, ele já vem sofrendo processo injustamente. Paulo já deveria ter sido solto.
porque as acusações não são verdadeiras, não podem ser provadas, mas ele diz, eu olho para mim, Agripa, e eu me considero uma pessoa feliz, realizada. É isso que ele diz. Por que Paulo diz essas coisas? Meus irmãos, esse estado de felicidade aqui, ao qual Paulo se refere, não é um estado que pode, não é algo que pode mudar com as circunstâncias da vida. Essa felicidade é a mesma a qual o Senhor Jesus diz, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, lá no Sermão do Monte. É um estado de vida, o qual passa a viver aquele que crê em Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo, então, pode aqui dizer, eu tenho-me por feliz. E especificamente porque Cristo, aquele que subiu aos céus, colocou Agripa, um homem que era simpatizante dos judeus, para ouvir o apóstolo Paulo. Por isso ele mesmo diz, mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus, no verso 3. Então Paulo se tem por feliz ao ver a providência de Deus, mesmo ele estando preso. Ele está vendo Cristo cuidando dele, nesse pequeno detalhe. Mas não apenas por isso. Paulo se tem por feliz, porque há uma grande oportunidade aqui. As autoridades estão reunidas. Homens que talvez nunca tenham ouvido uma mensagem assim. Agripa já tinha tido contato com os judeus, mas outros não. Aqui está Paulo para testemunhar de Cristo. Perceba, Paulo está preso, mas ele tem a alegria de testemunhar do Cristo Jesus para homens que estão presos nos seus pecados, enquanto Paulo é livre, mesmo estando em cadeias. Que curioso, que cena interessante. Como o evangelho, ele é irônico, irmãos. Paulo está preso fisicamente, mas ele é livre em Cristo. Paulo é aquele de quem alguém poderia olhar e dizer, coitado, mas na verdade ele olha para aquelas autoridades e tem pena delas por causa do estado em que eles estão. É por isso que Paulo diz, eu tenho-me por feliz. E ele então traz essas palavras aqui, polidas, palavras que atraem a atenção de Agripa, aqui nessa introdução. Mas depois ele passa, em segundo lugar, uma narração nesse testemunho. Veja o verso 4. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio, entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Paulo aqui então passa a narrar a sua história. Mais uma vez vemos a história de Paulo aqui sendo narrada. Quem era Paulo? Paulo era um homem judeu, da seita mais severa, mais radical de Israel. Qual a intenção de Paulo em dizer isso mais uma vez? Ele quer fazer aquele povo raciocinar e pensar, como é que esse homem, ele é contra os judeus? Se ele é um judeu nato. Ele não somente é um judeu nato, mas é alguém que entende da religião dos judeus. Ele era da seita mais severa. É isso que Paulo está fazendo quando ele conta essa história. Ele não conta ela por contar. Ele veio do farisaísmo. E é interessante quando Paulo fala aqui no verso 5, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Você viu esse detalhe? Da nossa religião. De alguma forma, Paulo está dizendo que existem semelhanças entre aquilo que ele crê e aquilo que os fariseus criam. Os fariseus foram muito combatidos quando Cristo esteve aqui na terra. Você deve lembrar. Foi contra eles que Cristo proferiu aquele sermão, ai de ti, escribas e fariseus. Mas Paulo está dizendo aqui, é a nossa religião. O que Paulo quer dizer com isso? Paulo está, meus irmãos, estabelecendo diferenças e semelhanças.
Por um lado, Paulo diz, é a seita mais severa da nossa religião. Por outro, ele vai aos judeus e diz, se arrependam. Ele entra nas sinagogas e prega o evangelho de Cristo. Isso significa que Paulo estava dizendo a eles, vocês precisam conhecer a salvação. Tal como o farisaísmo, existem algumas seitas hoje em nossos dias, que têm muitas semelhanças com o evangelho, mas elas não pregam sobre o pecado. Elas não pregam sobre a salvação unicamente em Cristo. Muitas delas não estão nem baseadas nas Escrituras, mas em escritos de homens. É necessário ter certa simpatia com elas. Sim, é isso que Paulo está fazendo. Paulo está tendo simpatia com uma seita que matou o Senhor Jesus. Os fariseus. É necessário dialogar com elas, no sentido de reconhecer aquilo de correto que pensam, e inclusive usar isso, em segundo lugar, para fazer uma certa diferenciação. Perceba como a palavra de Deus nos ensina como lidar com esses assuntos. Paulo, então, conta aqui acerca de quem ele é. Mas ele passa a falar depois agora da sua perseguição. Ele está sendo perseguido. Veja no verso 6. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de dia e de noite, ao mesmo alcançar. É no tocante a essa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Paulo quer mostrar aqui como essa perseguição ela é incoerente. Os judeus perseguirem Paulo por causa da esperança da ressurreição não faz nenhum sentido. Mas por que não faz, Paulo? Porque em cada culto deles, eles esperam a ressurreição. É isso que Paulo disse aqui. As nossas 12 tribos servindo a Deus fervorosamente de dia e de noite ao mesmo alcançar. Então Paulo quer mostrar, ó rei, perceba, não faz sentido esses homens agora estarem me perseguindo e querendo me matar, por causa de uma coisa que eles esperam. É verdade, irmãos, que eles não esperavam da forma correta, com verdadeira fé. Mas o que Paulo está querendo mostrar aqui é que isso fazia parte da religião deles. Por que perseguir Paulo por essas coisas? Tateando, como Paulo fala em outro lugar, eles estavam esperando essa promessa, não enxergando a luz, não acertando o caminho, eles estavam esperando essa promessa, e esse texto nos ensina como todo ser humano busca a salvação. Mas ele não consegue encontrar quando faz pelas suas próprias obras. Porque ele fabrica uma salvação, ele fabrica um Salvador, e ele erra o caminho. Ele tem uma esperança, todo ser humano, por mais pervertido, imoral, perverso, violento que seja, ele tem uma esperança. Esses homens, talvez aqui filhos daqueles que mataram o Senhor Jesus, esperavam a ressurreição. Paulo quer mostrar como não faz sentido, então, que eles persigam Paulo. Isso mostra, irmãos, como o culto, perceba bem, o culto tem relação com o fim de todas as coisas. O culto hoje tem relação com o fim de todas as coisas. Paulo diz, essas 12 tribos, eles servem ou adoram, é a palavra que tem servir no sentido de adorar. Isso nos ensina como o culto é um serviço a Deus, é algo ativo a Deus. Paulo diz, eles servem, eles adoram a Deus, e eles almejam alcançar a ressurreição. O culto, hoje, tem relação com o final de todas as coisas. Mas Paulo era um fariseu antes de conhecer Cristo. E ele então perseguia os da ressurreição, que criam na ressurreição
desde aquele momento. E é exatamente isso que ele continua dizendo, veja. Paulo está narrando a sua história. Nesse testemunho, em primeiro lugar, que vemos no texto, Paulo agora está narrando a sua história. Porque se julga incrível, verso 8, entre vós, que Deus ressuscite mortos? E ele diz, na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus Nazareno. E assim prosseguir em Jerusalém. Ele vai falar aqui da sua perversidade, de como ele, inclusive, fez crentes blasfemarem, ou seja, negarem o nome de Jesus Cristo. Paulo era mais um. Meus irmãos, mas alguma coisa acontece. E aqui nós vemos essa continuidade da narração. É irônico, há muitas ironias de Deus na vida dos seres humanos. Paulo era alguém que perseguia os crentes porque eles criam na ressurreição desde então. Ele vai para Damasco. E com quem ele se encontra? Ele se encontra com Cristo ressurreto. E aqui ele então recebe 2 chamados de uma vez só. Um chamado para a conversão e um chamado para apostolado. Ele cita aqui o Senhor Jesus falando com ele, veja, no verso 14, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. O que era um aguilhão? O aguilhão era um instrumento usado para fustigar o animal de carga. Então, quando o animal saía do caminho, o que estava guiando futucava o animal e ele então saía daquele caminho e voltava para o caminho correto. Era um instrumento, inclusive, usado para disciplinar o animal. E o Senhor Jesus então fala. É como se Jesus dissesse assim para Paulo: Paulo, por que você resiste a ser guiado no caminho correto? Por quê? Por quê, Paulo? Dura coisa. Paulo, se você continuar nesse caminho errado, vai ser duro para você. Dura coisa é recalcitrares. E perceba, a ideia de recalcitrar aqui era exatamente quando o animal ele reagia ao aguilhão. Animal rebelde, violento. E ele então, de alguma forma, ele afastava o aguilhão. Ele não queria receber a disciplina do dono. E Jesus então diz, Paulo, se você quiser continuar nesse caminho, vai ser duro, Paulo. Perceba bem. Aqui vemos, irmãos, o arrogante Saulo, que perseguia crentes, caído no chão. E aqui começa a história de conversão de Paulo. Aquele que era Saulo. Tão grande é a transformação de Deus na sua vida, que o próprio Deus, inclusive, faz com que ele use agora outro nome. Paulo. Como Paulo agora está humilhado diante daquele que é o Senhor da glória. Como Paulo agora estará aos pés, no lugar onde ele deveria viver, aos pés, que é dado diante do Senhor. Paulo está sendo tratado pelo Senhor. Aqui está o seu chamado de conversão, mas não apenas o chamado de conversão, há um chamado do apostolado também. E meus irmãos, é interessante, é curioso. Mais uma vez aqui, nós vemos a forma com a qual o evangelista Lucas está contando essa história. Ele não está lançando palavras ao vento, mas cada forma com a qual ele coloca aqui os fatos, existe um propósito. Essa experiência de Paulo, ela é uma experiência muito, muito parecida com a experiência do profeta Ezequiel. Abra sua Bíblia lá em Ezequiel 1.
Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. Final do capítulo. Veja. Verso 27. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo, via como fogo e um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Paulo viu a glória de Cristo. Ezequiel também. Vendo isto, o que acontece com Ezequiel? Caí com o rosto em terra, como Paulo, e ouvi uma voz de quem falava. Esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé. E foi exatamente isso que o Senhor Jesus disse a Paulo também. Fica de pé, entra em Damasco, e falarei contigo. Meus irmãos, como a palavra de Deus é impressionante. Só Deus pode fazer essas coisas. Um homem que viveu há anos atrás, num lugar diferente, tem uma história semelhante a um outro homem que viveu anos depois. E agora então, o Espírito Santo, guiando Lucas, ele compara essas histórias. Como a Escritura é impressionante. Você não percebe isso? E aqui a intenção de Lucas é nos mostrar como Paulo está cumprindo as profecias. Inclusive de Ezequiel, há muitas semelhanças. Eles caem no chão, os dois. Tanto Paulo quanto Ezequiel verem a glória de Deus. Ambos ouvem essa voz. Ambos ficam de pé. Ambos são encarregados de uma missão. E Deus fala a Ezequiel: dize ao povo e depois aos gentios e às nações. Ezequiel é chamado para pregar a Israel, quando Israel está no cativeiro, lá em Babilônia. Paulo é chamado a pregar aos judeus, ao povo de Israel, mesmo povo, quando eles estão cativos na terra de Jerusalém, porque eles estão sendo prisioneiros do Império Romano. Há muitas semelhanças. Na própria terra. E como isso era importante para o povo de Israel. Como a terra tinha um significado, na própria terra eles são dominados. E aqui então Lucas quer nos mostrar não apenas a semelhança com a profecia de Isaías, mas também com a profecia, aliás, de Ezequiel, mas também com a profecia de Jeremias. Se você puder depois abrir a sua Bíblia, nós não temos tempo agora, mas há uma semelhança lá em Jeremias 1:19. Deus diz que iria proteger Jeremias, porque a mensagem de Jeremias era difícil para ser falada. Jeremias é lançado no poço, fica com fome. E aqui também, voltando para Atos 26, Deus diz, no verso 17, livrando-te do povo. O povo aqui é o povo de Israel, são os judeus. E dos gentios. Deus promete também proteger e livrar Paulo. Há muitas semelhanças. Não só com Ezequiel, não só com a profecia de Jeremias, mas também com a profecia de Isaías. Paulo já falou antes, no capítulo 13, veja a sua Bíblia lá. No verso de número 46, ele diz: cumpria, junto com Barnabé, cumpria que a vós, outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos os julgais indignos da vida eterna, eis aí que vos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nulo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra.
ele está citando Isaías. Como Lucas aqui quer nos mostrar que Paulo, ele não está sendo contrário aos profetas como estava sendo acusado. Como Paulo está cumprindo as profecias, até os movimentos de cair no chão, de ver agora, são semelhantes. Isso é impressionante. Mas, meus irmãos, é interessante como Paulo, ele tem esse encontro. Isso é marcante para a vida de Paulo. Paulo era alguém que era contra a ressurreição. E quem ele encontra? Ele encontra aquele que amava o seu povo e via o seu povo sendo perseguido. Ele sobe aos céus. E alguém talvez diria, lá ele está, ninguém nunca viu. Agora ninguém nunca viu. Esse Jesus aí que vocês dizem que viveu na terra. Mas então Paulo vai na estrada para Damasco, em quem ele encontra? Ele encontra o Senhor, o amoroso Senhor desse povo, indo contra Paulo e tomando satisfação com ele. Será se Paulo agora vai continuar não crendo na ressurreição? Tendo a visão do Cristo ressurreto em sua glória? Que encontro chocante. Ele então é chamado aqui, cumprindo essas profecias, para anunciar o Evangelho. Ele é chamado para ser um ministro, é isso que diz o Senhor Jesus, no verso 16, ministro testemunha. Ministro, servo e testemunha. E era exatamente aquilo que os apóstolos faziam, testemunhando daquilo que viram e daquilo que ouviram. Paulo viu a Cristo. Ainda que por um pouco, por um espaço de tempo, nesse encontro na estrada de Damasco. Mas Paulo também é um apóstolo que viu a Cristo. Como ele mesmo diz, como um aborto, como que nascido fora de tempo. Mas ele viu a Cristo. E essa mensagem, então, que ele recebe de Cristo, ela tem 3 finalidades. Veja, olhe para o verso 18. Para lhes abrir os olhos e os converter das trevas para a luz, e das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Aqui há 3 objetivos dessa mensagem. A primeira delas é abrir os olhos daqueles que estão em pecado. O pecado cega. O pecado cega. Paulo está sendo enviado para que os seus olhos sejam abertos. O pecado faz o homem perder seu tempo com uma salvação terrena. Não é isso que inclusive vem nos nossos dias? Tantas pessoas correndo atrás de uma salvação que é meramente política e econômica e social. É por causa dos seus pecados. Seus corações estão enterrados nessa terra que ainda não foi redimida. Elas estão cegas. Elas se perdem em dinheiro, elas se perdem em prazeres desta vida, em tantas coisas. Mas, meus irmãos, isso não é apenas ação do pecado. Veja, um objetivo é abrir os olhos e o segundo é converter das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus. O homem tem responsabilidade com seus pecados. Mas Satanás certamente está por detrás disso. Paulo já havia lidado com esse assunto lá em Atos 19, quando um espírito possuía uma mulher e ele então disse: saia dessa mulher. Alguns veem Paulo fazendo isso e querem fazer no homem endemoniado, e esse homem endemoniado diz: eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas e vocês quem são? E devoram e violentam aqueles homens. O império das trevas é real. O poder de Satanás é real. Nós lemos em Efésios 2. Nós antes andávamos
segundo os espíritos desse mundo, o poder das trevas. Isso é real. O próprio Jesus disse, contando uma história, uma semelhança, lá em Mateus 12, que nenhum valente consegue pegar os bens de uma casa se antes amarrar o dono e depois ele entra na casa e saqueia a casa. E depois ele disse, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então é chegado o reino de Deus. Cristo amarrou Satanás e seus demônios. E agora o evangelho se espalha pelo mundo. Para muitos, o poder das trevas está retido. Satanás age. Mas aqui está Paulo, falando para homens, autoridades daqueles dias. Aqui está Paulo indo para Roma, um judeu. Como o evangelho se espalha. Como o evangelho chega a locais tão distantes. O poder das trevas, ele não consegue vencer quando Cristo envia a sua palavra. Mas não apenas isso, meus irmãos. Há um outro objetivo nessa mensagem, é para que as pessoas recebam perdão. E como isso é importante? A culpa cai dos ombros. Não há então mais nenhuma dívida com Deus. E só um maravilhoso e amoroso relacionamento com Deus o Pai. Perdão, é isso que Paulo diz aqui no verso 18. Jesus disse para ele, e ele está contando remissão, perdão de pecados. E herança entre os que são santificados pela fé. Meus irmãos, Paulo está aqui resumindo. E nós poderemos aqui falar muito mais dessas coisas. Mas Paulo aqui está resumindo o evangelho. Libertação do pecado. Libertação de Satanás. Recebendo de graça perdão e herança entre o povo de Deus. Essa herança e tudo isso é recebido pela fé. Não é pelas nossas obras, mas há um requisito, é pela fé. É isso que diz aqui no final do verso 18. Perceba então que Paulo aqui conta essa narrativa longa do seu encontro com Cristo, desde começando a sua história até esse encontro com Cristo. Paulo está testemunhando. É isso que ele está fazendo. Essa é a nossa primeira parte desse sermão, o testemunho dele. E depois de contar essa história, Paulo mostra aqui, voltando para Agripa, no verso 19, como ele foi obediente de forma sacrificial a Jesus Cristo. No verso 19, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco, em Jerusalém, por toda a Judeia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Como Paulo é obediente. Como ele é obediente mesmo sabendo que iria ficar no meio entre judeus de um lado e no meio entre os cristãos, porque agora os cristãos vão ter dificuldade de acreditar que o perseguidor está convertido. Mas ele é obediente. E ele é perseverante nessa mensagem. Ele prega uma mensagem desafiadora, ele prega uma mensagem que se é necessário fé, a salvação ela é pela fé, mas essa salvação ela produz obras dignas, próprias do arrependimento. O arrependimento está no coração e ele não pode ser medido com um termômetro ou com uma régua. Só Deus vê. Mas ele produz obras, inevitavelmente. E então é exatamente isso que Paulo pregava, que você não apenas precisa crer, mas você também deve mostrar a Deus em primeiro lugar obras dignas de arrependimento. Meus irmãos, Paulo termina esta parte contando como maravilhosamente essa ressurreição ela está no meio do seu povo. Cristo havia de padecer, ele é o primeiro da ressurreição.
e a luz está sendo anunciada. Aqui está o grande testemunho de Paulo. Mas qual é o efeito dele? E esta é a menor parte desse sermão. Veja, no verso 24, nós vemos aqui dois efeitos. Em primeiro lugar, uma rejeição. Mais uma vez, o apóstolo Paulo experimenta a rejeição quando ele prega. Verso 24 diz que Festo interrompeu e ele chamou Paulo de louco. As muitas letras faziam ele delirar. Mais uma vez ele encontra aqui rejeição, resistência à mensagem que Cristo entregou a ele. E isso não é diferente nesses dias. Há aqueles que recebem e abraçam com o coração, mas há aqueles que também resistem e rejeitam. É interessante, irmãos, esse apanhado do apóstolo Paulo, ele é impressionante. Ele liga os profetas e ali havia judeus. Pense naquela cena. Haviam judeus que conheciam a profecia de Ezequiel. Haviam judeus que conheciam a profecia de Isaías e a profecia de Jeremias. Paulo faz um excelente apanhado. E o que ele recebe com isso? Paulo, você está louco. Depois de um grande esforço, construindo um raciocínio, construindo para falar do evangelho para aquele povo, Agripa diz, Paulo, você está louco. Ele ainda fala isso em voz alta, sendo agressivo. Como Paulo lida com isso? Paulo está com o coração abatido e humilhado pelo Senhor Jesus. E ele responde de forma polida, irmãos. Veja. Ele diz, não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade, de bom senso. Porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza. Pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em lugar algum escondido. Aqui Paulo, então, é gentil com esse homem, que o chamou de louco. E ainda assim ele mostra amor aos perdidos. Perceba como Paulo ele não está se importando com a sua própria honra. Ele está, em primeiro lugar, se importando com a mensagem de Cristo. E, em segundo lugar, ele está olhando para aquele homem e os outros perdidos em seus pecados. Ele, então, tenta persuadir Agripa. Perceba como, de fato, ele tinha a intenção de fazer a ligação com os profetas. No verso 27, ele diz, acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Ele tenta persuadir, Agripa diz, por pouco, Paulo, você não me persuade. E então, acaba a situação, não só eles ouvindo, rejeitando, eles se levantam de forma tão desonrosa para com a mensagem. É isso que diz no verso 30. A essa altura eles levantam, Berenice levanta, os outros levantam, eles saem. Eles não estão nem aí para a mensagem do Evangelho. Mas há aqui um segundo efeito desse testemunho de Paulo. Não apenas Agripa estava ali. Não apenas aqueles judeus estavam ali. Cristo também estava. E diz o verso 32 e 31, que Paulo aqui é livrado. Ele está sendo guardado para ser enviado a Roma. Mais uma vez, Cristo guarda o apóstolo Paulo e protege. Meus irmãos, que grande narrativa do evangelista Lucas. Como ele conta-nos aqui em ricos detalhes, de forma tão inteligente e sábia. Mas Paulo não é o grande homem desse texto. Talvez você olhe e ache e veja Paulo aqui como um grande orador, como um homem tão inteligente, como um homem que cumpre as profecias, como um super piedoso.
Paulo nunca teve o objetivo de que nós olhássemos para ele dessa forma. Lucas e as Escrituras também não. Quem é o grande homem nesse testemunho? Abra sua Bíblia lá em Isaías 42. Isaías 42. A partir do verso 1 diz: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, a quem a minha alma se compraz. E você certamente deve lembrar daquele momento no monte em que vem uma voz do alto e diz: Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Continuando a leitura: Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, não esmangará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito, não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito. E as terras do mar, aqui são os gentios, inclusive pessoas inimigas do povo de Deus. As terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz o Senhor, diz Deus o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu sou o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, tirares da prisão o cativo, e do cárcere os que jazem em trevas. Meus irmãos, Paulo estava ali como uma figura de Cristo. Mais uma vez nós vemos que Paulo, ele vive o Evangelho, mas Paulo é um pecador. O grande homem é aquele Deus encarnado que pisou nessa terra. E ele tanto anunciava a palavra de Deus, como ele mesmo era o verbo de Deus. E ele mesmo fazia com que as pessoas tivessem os seus olhos abertos. E ainda hoje, ele continua fazendo isso, libertando dos pecados terríveis, do poder de Satanás, de um mundo de trevas. Fazendo com que pessoas afundadas em uma vida totalmente contra Deus ouçam a sua voz. E quando ouvem a sua voz, fazem como Paulo, que ficam trêmulos. Por um lado, reconhecem a força do pecado, mas por outro lado, eles se dobram ao poder de Cristo, que é muito maior do que todos os pecados juntos, e do que todo o inferno junto, com Satanás e seus demônios. A graça de Cristo é irresistível. Não há trevas que possam permanecer diante da sua luz. Não há prisão alguma, não há situação, não há condição alguma que tenha o poder de prender alguém em seu caminho, quando então ela ouve a voz de Cristo. Ele é o Cordeiro manso e humilde, mas ele também é o Senhor da glória. Ah, irmãos, o testemunho de Paulo é um testemunho de Cristo. E se por um lado ali havia um efeito de rejeição da parte daqueles homens, ainda hoje o Senhor, ele faz com que pessoas aceitem e recebam o seu evangelho. Nada pode impedir isso.
Perceba a intenção do evangelista Lucas narrando essa história. É falar do evangelho. Mais uma vez. É a mesma mensagem. E a mesma mensagem que nós precisamos. Quais aplicações nós devemos levar para as nossas vidas? Eu peço que você ouça um pouco mais. Eu quero falar em primeiro lugar, aqueles que estão aqui não fazem parte da igreja, ou seja, não creem no Senhor Jesus como seu Salvador. Por que você resiste à verdade? Você sabe que há um Deus. Você sabe disso. Você sabe que existe alguém que é superior. Você sabe que as coisas, o sol não nasce e se põe pelo mero acaso. Quando você passa por alguma situação na vida ruim, automaticamente você pensa, o que foi que eu fiz de errado? Você tem a noção de que você está ofendendo alguém ao Senhor. Você tem alguma noção disso? Mas por que que quando Cristo, inclusive como um momento como esse, fala claramente ao seu coração, você resiste? Como aquele animal que era fustigado com aguilhão, não só ia para o caminho errado, mas como reagia ao aguilhão, afastando a vara da disciplina do seu dono. Por que você resiste à verdade? Ela é tão boa. Ela é tão graciosa. Entregue-se a Cristo. Porque você tenta alcançar a salvação pelas suas próprias obras. Usar as suas obras como moeda. Ninguém tem a moeda de Deus. A moeda de Deus é a justiça perfeita. Ninguém de nós temos. Se entregue a Ele. Creia nesse maravilhoso Salvador. Essa é a primeira aplicação. Se você, meu querido e minha querida, continuar neste caminho, digo-te as palavras de Cristo, duro é recalcitrares, ou seja, reagires ao aguilhão. Duro é. Você irá experimentar difíceis situações em sua vida. Ou talvez nem mesmo você experimente isso. Talvez por um tempo Cristo te entregue às suas próprias vontades. E só o fazer isso é grande juízo. Se entregue a esse bondoso Salvador. Essa é a primeira aplicação. A segunda é a seguinte: use o culto. Use o culto para aumentar a sua esperança do retorno de Cristo e pela consumação de todas as suas promessas. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto de Atos, nós vemos aqui como Cristo é a primícia, isso que Paulo diz aqui, a primícia, ou primeira do verso 23, o primeiro da ressurreição dos mortos. Ele é o primeiro homem que já vive como aqueles homens viverão na eternidade, nos novos céus e nova terra. Ele já tem um corpo glorificado. E ele fala com você dos céus, para que você mantenha a sua esperança e ela seja alimentada domingo após domingo. Meus irmãos, o culto não é algo isolado da eternidade, muito pelo contrário. A forma com a qual nós cultuamos irá mostrar um termômetro da esperança que nós temos por esse grande dia que Cristo voltará.
é chamado na Bíblia o dia do Senhor. E quando ele voltar, não haverá mais pecado. O pecado. Quando ele voltar, não clamaremos como o apóstolo Paulo, miseráveis homens que somos. Quando ele voltar, haverá alegria sem fim. Quando ele vier, ele dará a ordem. E então aqueles que partiram com o Senhor irão ressurgir dos túmulos. Isso é verdade, não é um conto. Ensine isso aos seus filhos. E não permitam que eles sequer duvidem que isso é verdade. A trombeta soará, ele virá. E então você receberá isso como aquele momento maravilhoso e que você esperava, ó crente. Em que os seus pecados não mais te afastarão de Deus. Em que a sua visão não mais será tapada por um tempo. Mas Cristo, Ele quer ver isso agora no culto. Por isso, irmãos, se cultuamos de forma diferente. É um dia em 7. Às vezes, como numa ocasião como essa, o sermão se prolonga. Mas olha, o texto é longo. Mas é um dia em 7. É o dia da nossa vida. O que faremos naquele dia? Ele será um dia do Senhor eterno. Como não desejar ficar aqui? Eu sei que esses bancos não têm acolchoamento e não é tão fácil ficar por um bom tempo sentado. Mas é a mensagem das nossas vidas. É aquilo que faremos eternamente, cultuar. Perceba como o culto hoje está ligado à ressurreição do fim. Era assim que cultuava Zacarias, sua esposa. Depois você pode ler em Lucas 2:32 e também verso 38. Eles aguardavam a esperança. Essa esperança já veio. Ela nasceu. Ela viveu. Ela morreu. Ressuscitou. Subiu aos céus. E ela vai voltar. Terceiro e último lugar. Ame aos perdidos. Veja como Paulo aqui está se esforçando. Irmãos, há pessoas com histórias tão tristes, tão destruídas, coisas tão estranhas na mente. Não faça, não as repulse de você. Vá até elas, dê ouvidos. Por mais estranhas que sejam as suas histórias, as suas ideias, e seja a luz, seja um candeeiro para ela. Um candeeiro é um objeto onde a luz está dentro dele, iluminando. Fale do evangelho que você crê. Não precisa você ser um teólogo. Não precisa você falar as coisas sistematicamente. Fale daquilo que Cristo tem feito em sua vida. Fale das Escrituras. Ame os perdidos. E quantos perdidos nós temos? Quantos perdidos vocês conhecem? Chamem eles para ouvir a palavra de Deus. Essa é uma história narrada não por alguém que quer contar uma história engraçada, e não há nenhum pecado nisso, em si mesmo, mas essa é uma história que acabamos de ler, que nos conta a salvação. E Cristo é o centro dela. Que Ele continue sendo o centro da nossa vida, da nossa história. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé.
Oremos, irmãos. Maravilhoso Deus e Pai, tem misericórdia de nós. Ó, que o Senhor conceda-nos, ó Deus, experimentar o Evangelho de Cristo Jesus, cada dia. Vivê-lo em nossos contextos, ó Deus, em nossos lares. Ó, que o Senhor nos ajude a amar o culto, a aspirar esperança a cada domingo. E em casa, ao passo que temos o nosso culto particular e o nosso culto em família, aguardando essa maravilhosa e viva esperança que tem nome Jesus Cristo, o ressurreto, que virá para operar a ressurreição. Ó Senhor, que o Senhor nos encha de esperança e que o Senhor converta aqueles que aqui estejam, que não conhecem estas coisas, que não conhecem em suas almas o poder do Evangelho, o poder de abrir os olhos, o poder de livrar da prisão. Ó Senhor, tenha compaixão desse. Que o Senhor os alcance, que o Senhor os salve em nome de Jesus. Amém.